peço desculpas por não poder estar presente dessa vez, mas o que eu posso fazer, no intuito de colaboração, é trazer uma reflexão. Não importa o entendimento econômico, de direita, de esquerda, de centro, todos enxergam a natureza como um bem de consumo. Única visão, lucro. E ela não é um bem de consumo, ela é um bem de preservação. Todos nós dependemos dos seus limites. Então essa mentalidade ela é fundamental para uma construção de um novo futuro, né, de preservação, de sustentabilidade, etc. e tal. E também dentro de como é a política econômica vigente, é sempre a escassez. Então, na escassez, o preço aumenta, a luta aumenta. E a natureza ela não trabalha com escassez, ela trabalha com abundância. Então, isso daí também é outro ponto muito importante que tem que se levar em consideração, a abundância. E o que é a Carta da Terra? A Carta da Terra é um manual de conduta, é um manual ético. Ele é a carta, então ela tem que estar vinculada como o nosso norte, o nosso ponteio, como a gente tem que seguir daqui para frente, tendo ela como uma excelente base de reflexão, tá bom? Eu mando aí um grande abraço para todos, tchau. Olá, tudo bem? Gente, nós estamos aqui hoje com a doutora Rosemarie Hinojosa, eu e Vanessa Bittar, que estamos aqui no programa pontuando o nosso tema aqui, que é a cultura do meio ambiente, né? E cidadania sustentável. E hoje nós vamos falar muito mais de meio ambiente. Por quê? Porque nós vamos falar de comportamento pró-ambiente e de consciência ambiental. E por isso nós trouxemos aqui a doutora Rose. Eu vou falar um breve currículo dela. Depois, se ela quiser, ela acrescenta alguma coisa, porque eu tive que resumir, porque o currículo é grande. Mas antes de mais nada, boa tarde, Vanessa. Boa tarde, doutora Rose. Boa tarde. Tudo bem? Eu vou pedir licença, tanto a Vanessa quanto a doutora Rose, que eu, a partir de agora, vou chamá-la de Rose, respeitosamente, para fazer uma preleção inicial muito rápida, passar a palavra à Vanessa, que ela vai deixar alguns esclarecimentos, e depois a doutora Rose vai ficar à vontade para falar sobre essa consciência ambiental e sobre esse comportamento pró-ambiental. Então, vamos lá. Bom, a nossa pauta aqui, ela é o comportamento pró-ambiental, mas também a consciência ambiental. E nós vamos definir consciência ambiental e comportamento pró-ambiental. Nós vamos pedir a doutora Rose para fazê-lo. Nós vamos falar um pouquinho da Carta da Terra, a COP27. Eu vou pedir até que a Vanessa faça essa introdução, mas a doutora Rose fica à vontade para introduzir mais comentários e comentários de práticas relevantes que estão ocorrendo para amenizar as mudanças climáticas. A doutora Rose, além de doutora em saúde pública, ela é advisor e professora do Centro Internacional da Carta da Terra de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, com sede na Universidade para a Paz, na Costa Rica. Conselheira e ex-diretora da Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura da Paz, que é a chamada UMAPaz, e também conselheira da Prefeitura do município de São Paulo, o foi de 2006 a 2012 e 2017. Também conselheira da Associação da Saúde e Família, entre muitos outros títulos que, no momento, eu não vou repassar para vocês, porque é demasiado, mas ela fica à vontade se quiser fazer algum comentário. Olha bem, o homem ele tem agido durante muitos anos no planeta e todos veem a natureza como um bem a ser consumido, a ser dominado. E por causa desse consumo e desse crescimento, do homem sobre a natureza, e dela extraindo o seu máximo conforto, é que agora nós estamos às voltas com a necessidade de correr atrás do prejuízo que demos a ela, ou melhor, que demos a nós próprios.
E isso reverbera, obviamente, em nós, mas não apenas, mas em todas as outras sociedades planetárias. Muito bem. Pelo que nós vimos até agora, de tudo o que está acontecendo nas questões ambientais, o homem influencia a natureza desde o estabelecimento da humanidade em sociedades. Os processos mais ambientalmente impactantes surgiram depois da Revolução Industrial na Europa, a partir dos séculos XVIII e XIX. E esse processo se deve ao fato de que as indústrias começaram a explorar muita matéria-prima e poluir a atmosfera. Isso já é de conhecimento público. Além disso, incentivou a urbanização e a intensificação da produção de lixo. Isso é muito importante ser dito. Intensificação da produção de lixo e problemas com descartes sem bom acondicionamento, ou forma de permitir que aquilo não venha permitir reciclo, ou que permita e que não traga enclaves ambientais. A conclusão é que a relação do homem com a natureza surge da consciência ambiental, que consiste em entender o meio ambiente onde nós estamos inseridos. Então, essa deve ser a relação do homem com a natureza. Para isso, a partir dessa consciência, a gente tem que ter um comportamento pró-ambiental. O estado atual de investigação do comportamento pró-ambiental nos diz que avançamos no conhecimento dessa conduta, mas ainda não o suficiente. Eu estou falando de cidadãos comuns, de cidadãos das sociedades planetárias. Nós sabemos e nós dominamos menos do que gostaríamos o assunto. Então, desde o princípio do movimento ambientalista, nós encontramos políticas e práticas pedagógicas que incentivam a mudança de comportamento individual e também coletivo, visando padrões mais condizentes com a conservação ambiental e com a melhoria da saúde da coletividade humana de todas as sociedades planetárias, além da humana. Logo, quer-se ensejar comportamentos individuais na construção de uma sociedade ecologicamente mais saudável e equitativa. E é por isso que nós chamamos aqui a doutora Rose Marie. Nós estamos em tempo de COP27. Eu vou pedir para a Vanessa fazer uma introdução a respeito da COP27 e depois passar a palavra para a doutora Rose. Ela se apresenta, coloca mais alguma coisa no currículo que eu deixei de falar e fique à vontade para falar sobre a pauta de hoje. Fique à vontade, Vanessa. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse momento com vocês, né, José Roberto e Rose. Com muita alegria que a gente traz aqui a Rose para esclarecer pontos. Eu já sou fã da Rose, eu li um livro que ela escreveu recentemente e fiquei apaixonada pelas reflexões, né, sobre a regeneração, que também tem a ver com a minha pesquisa de mestrado. E é cada vez mais importante trazer essa conscientização mesmo dos pontos que tocam essa relação do homem com o meio ambiente, né? Porque eu tenho uma percepção de que o problema está nas relações que estabelecemos entre nós e com o meio, né? E que tudo que a gente cria pode beneficiar ou pode prejudicar. E a gente tem que ter consciência e conhecimento de que as coisas estão interligadas, né? Não existe solução simples. Tudo parte de uma complexidade. Quanto mais conhecimento nós temos, mais tempo demoramos a tomar decisões. Porque, aparentemente, às vezes uma coisa não está ligada diretamente na outra, mas quando você vai ver a médio e longo prazo, aquilo toca, né? Então, é o que tem acontecido, né? Muito na nossa própria relação com o trabalho, né? As pessoas acham, às vezes, o trabalho é só o ganha-pão e pronto. Não, o trabalho é um canal de desenvolvimento humano, né? Se a gente pega pelo viés de que a gente pode ser mais consciente com tudo que a gente está fazendo, seja varrer um lixo na rua, ou construir um prédio de 70 andares, né? Tá valendo, tem impacto do mesmo jeito, de forma diferente, mas tem, né? E
eu penso muito que quando a gente toca nesse tema, que é do comportamento pró-ambiental, muita coisa esbarra na nossa consciência do erro, né? Porque como é que você vai querer mudar algo externo se dentro de você as coisas estão do jeito que está lá fora, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos valores, com a maneira de agir com, com nós mesmos, com as pessoas que convivem com a gente, e ampliando cada vez mais esse círculo de influência, né, que nós podemos tocar no social, porque tem aquele ditado, né, que o exemplo move. Então, que possamos ser coerentes com o que a gente prega, né? Não adianta palavras bonitas e ações diferentes. Então, muito parte da nossa luz interior também, né? De como a gente vai colocar aquilo para as pessoas. E é até engraçado que, um tempo atrás, eu fiz uma pesquisa para saber quais os temas de sustentabilidade as pessoas gostariam de ter acesso, assim. E a maioria caiu na questão da conscientização, que não sabe como lidar, né? Existem muitas teorias, ah, é, muitas dicas, muitas coisas, mas a prática ainda chega pouco, né? Só quem procura, quem está em pesquisa sobre isso, né? Quem está nas comunidades, referente a esses temas mais específicos, vai ver que tem um universo de alternativas que você fala, meu Deus, tem mundos diferentes, né? A gente só não está tendo acesso, todo mundo com o mesmo acesso, mas já existem alternativas. Então, eu fiquei muito curiosa, até com essa experiência, né, da Rose já ter passado por esse processo de pesquisa também, as vivências que ela teve com várias pessoas e comunidades, né, o que trazer sobre isso, visto que a gente está no momento, né, que colocou em evidência para as pessoas que o assunto existe, que é a COP27, né, que é um pedacinho do que tem sido feito, mas ainda muito na questão do discurso, né? A gente nota que existe ainda aquela dificuldade de tangibilizar e de trazer coisas mais concretas que dão acesso a pessoas que não têm tanto estudo sobre isso, né? Esse é um maior desafio de quem quer trabalhar com a área de sustentabilidade, né? E quem quer trazer o tema. Então, mas a gente não pode perder a esperança, porque o futuro está em jogo e a questão também, eu acredito que não é só preservar, é a gente criar condições de melhorar, né? Porque a natureza ela tem um limite dela, ela ela vai se regenerar, mas ela tem um limite, né? De possibilidades e que não é de acordo com o nosso tempo de vida, né? Então a gente tem que mais que acreditar, porque pode ser que eu não veja uma coisa que eu plantei aqui, né? Mas eu acredito que minha passagem aqui foi significativa e eu contribuí para que outra geração chegasse coisas diferentes, né? Então, eu sou uma apostadora da parte que toca a criação, né? O homem tem esse papel. Eu queria ouvir um pouquinho, a Rose, sobre seus amplos conhecimentos aí, que tocam nessas questões, né, do comportamento pró-ambiental, que além da consciência ambiental, que é muito importante, a gente ter atitude nesse momento vai pesar na balança daqui para frente, né? Então agradeço, deixo a palavra contigo, muito obrigada. Estou muito contente de estar aqui com vocês, Roberto, Vanessa, cada um que acessa esse vídeo.
agradeço muito essa oportunidade de compartilhar com vocês algumas reflexões que venho fazendo, né, na minha vida. E não são reflexões minhas, mas de muitas pessoas com as quais eu tenho conversado e compartilhado ideias e propostas e ações referentes à consciência e comportamento pró-ambiental, que eu gosto de pensar que é um comportamento pró-vida, né? A gente precisa ter consciência que todos nós fazemos parte da mesma teia da vida e que tudo que acontece com qualquer outra espécie, com qualquer dos elementos que nos sustentam a vida, né, a nossa própria vida, nos diz respeito, intimamente, né, diretamente. Essa semana eu escutei no rádio uma pesquisa com jovens e fiquei muito assim impactada, porque a pessoa que estava fazendo a pesquisa ainda não estava concluída, mas ela comentava que os jovens estão se sentindo impotentes, né? Como se toda essa história, né, da questão ambiental não dissesse respeito, eles não pudessem fazer nada a respeito, né? Isso é uma coisa muito grave, porque quando a gente se retira, né, de qualquer questão, a gente abre mão de atuar, né, em qualquer questão, ela se agrava, já que nós somos atores, então somos atores principais dessa cena, né? O homem, a mulher, os seres humanos são atores principais de tudo que está acontecendo nesse momento. Eu vou voltar um pouquinho na COP27, não vou falar muito dela, mas só lembrar, né, que ela são quase 30 anos, né, de reuniões entre as partes, isto é, entre os elementos que formam as nações, né, os políticos, governamentais, as empresas, né, e a comunidade civil, né, a sociedade civil, que estão representados nessas COPs. Elas nasceram daquela grande conferência que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, né, a Conferência das Nações Unidas, em 1992, a Rio 92. E a primeira COP foi realizada em Berlim em 95. Então, vejam, são quase 30 anos, né, de reuniões anuais, né, e a gente avançou alguma coisa, mas muito insuficiente para mudar, né, o cenário que está se agravando. Então, o que faz os cientistas lá do painel intergovernamental, esse IPCC, que reúne cientistas do mundo inteiro, para fazer um relatório anual, bianual, eles demonstram o que está acontecendo, como o que precisa fazer. Então, assim, desde muito tempo, né, a gente já sabia que tinha que diminuir, tomando como base 2010, né, as emissões de 2010, então era preciso que a humanidade diminuísse as suas emissões de gás carbono em 40% até 2030, para evitar que a gente ultrapassasse 1,5 graus de aquecimento, né, referido a essas emissões. E isso não está acontecendo, né, por muitos motivos não está acontecendo, embora tenham saído tratados, acordos, né? Nessa última COP, o acordo interessante, o acordo importante da gente refletir foi sobre perdas e danos, porque finalmente essa discussão que vinha se arrastando de que as populações mais vulneráveis, os países mais vulneráveis, sofrem primeiro e mais as consequências do aquecimento global, né? Então, os desastres naturais, eles têm atingido
quase todos os países, mas atinge de forma diferente. Quanto mais vulnerável, mais sofrimento, mais destruição ocorre, né, para as populações desses países ou dessas regiões do mundo mais vulneráveis. E que, na verdade, são as que menos contribuem para o aquecimento, são as que menos emitem carbono. Então, isso era uma discussão que não saía do lugar e que, finalmente, nessa COP27, foi feito um pacto, né, criado um fundo, não tem ainda prazo, não tem valor, mas, enfim, significa que, finalmente, as nações acolheram essa realidade de que os mais vulneráveis emitem menos e sofrem mais, né? Embora todos estejam no mesmo barco, mas alguns estão numa situação pior, então é preciso fazer essa compensação das perdas em doses. Isso foi um avanço, mas esse avanço não é suficiente, né? E só para a gente imaginar que demorou quase 30 anos para a gente chegar nisso, né? Quando era óbvio, né, que se a gente pensar em todo o processo de colonização, né, do mundo, todos os países que tiveram as suas riquezas exportadas, exploradas e exportadas, são exatamente os mais vulneráveis e os que menos emitem, né? Então, é claro que não se trata de dizer, olha, eles são bandidos, nós somos mocinhos ou vice-versa, né? É bobagem isso, né? Mas sim que é verdade essa diferença e que é preciso que essa diferença tenha alguma compensação para que as pessoas não sofram tanto, né? Mas se a gente não conseguir reduzir essas emissões e fazer outras coisas que são igualmente importantes em termos de mitigação, em termos de adaptação, né, o que está em risco não é o planeta, é a vida. É a vida de várias espécies e a vida humana, né? Então, é isso que está em risco. E por isso que a expressão, né, um comportamento pró-vida, uma consciência pró-vida, é que seria muito fundamental que todos nós desenvolvêssemos, né, de preservação, de regeneração da vida, né? A gente tem falado, desde que saiu o relatório Brundtland, lá em 1987, parece tudo longe, mas, na verdade, se a gente olhar para a história da humanidade, é tudo muito perto, é tudo muito próximo, né? Esse relatório apareceu lá, pela primeira vez, a palavra sustentabilidade, né? Como seria a possibilidade de se consumir no presente sem impactar o futuro, né? Sem impactar a possibilidade das gerações futuras de poderem se beneficiar das riquezas da Terra. Esse conceito foi sendo usado, ele, para mim, acho que ele é muito antropocêntrico, né? Porque ele foi feito pensando no homem, na pessoa humana, né? No ser humano. E se a gente pensar a sustentabilidade da vida, né? O que é a vida? O que é esse fenômeno maravilhoso que ocorreu nesse planeta, que ocorre nesse planeta, e que ela é autopoética, ela se reproduz e se produz a si mesma, né? Mas por que a vida está em risco, né? Porque para ela continuar esse trabalho, né, de reprodução, de se produzir e reproduzir a si mesma, né, ela precisa de que todos esses outros fios estejam funcionando. E a vida é uma teia, né? Já o Capra falava isso há bastante tempo. Ela não é uma teia fixa, ela é uma teia que se move, é uma teia em movimento constante, né? Como o Zé Roberto comentava na introdução, né? As espécies vão desaparecendo e outras novas aparecem no processo natural de metamorfose, de evolução. E isso tem um tempo, isso tem um processo. Isso é o trabalho da vida, isso é normal, né?
O que não é normal é a extinção que nós estamos provocando, a rapidez com que nós estamos provocando que espécies desapareçam sem lhes dar tempo de transformar. Então, se a gente fizer uma comparação com o nosso corpo, que é vida, cada um de nós é vida, né? Nós temos a necessidade de descanso para repor energia, né? Para poder continuar vivos, né? Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos repousar. Se a gente corre, a gente precisa parar, não pode correr incessantemente, né? Não pode. Temos todas as condições para que nós possamos nos restaurar e continuar vivos, né? E isso acontece com todas as vidas e com o planeta, né? O planeta como um todo, essa teia de vida maravilhosa, né? Ela tem tempos de restauração. E a gente, o ser humano, ele tem rompido esses fios, né? Ele não tem dado esse tempo. Quando a gente corta uma floresta, como a gente está vendo que aumentou a nossa derrubada de árvores em 1.200% no mês, né? Uma coisa assim quase que incrível de se pensar, árvores centenárias. Quando, mesmo que a gente replante essas árvores, né, num processo de restauração, elas vão demorar 50 anos para fazer o mesmo serviço ambiental que elas fazem hoje, a mesma troca, a mesma distribuição de água, o mesmo serviço que elas nos prestam a toda a natureza, a todos os seres, né? Então, a gente não respeita esses diferentes tempos da vida e de reposição da vida. Então, nós precisamos ter essa consciência. A consciência é muito, uma consciência grande para a vida. O que significa a vida? E como é que ela se manifesta? Se manifesta diferente em todos esses miríades de seres que fazem parte dessa teia e que nos permitem viver, né? Porque nós, seres humanos, vivemos em função dessa teia, né? Nós não podemos viver sem ela. Mas a gente teve essa ilusão, né? O José Roberto falava muito essa questão do resíduo, do lixo, né? Somos a única espécie que produz lixo, porque todas as outras espécies, o que elas produzem de dejetos são consumíveis por outras espécies, né? São degradáveis, são biodegradáveis. Mas nós inventamos algumas coisas que demoram séculos, né? E começamos também a tirar da natureza muita matéria-prima que não é mais reposta, ou que seria reposta em muitos e muitos séculos, né? É a questão do petróleo. Continuamos usando, continuamos retirando, continuamos utilizando. Temos lá os picos de petróleo, todas as crises que já conhecemos. Sabemos das consequências nefastas que o petróleo, o uso do petróleo, mas não mudamos as matrizes energéticas, né? Porque há muitos interesses muito poderosos que se moldaram nesse modelo, né? Quando você lembrava, Vanessa, da construção de um prédio, né? Tudo que a gente tem feito desses últimos 150, 200 anos é contra a vida, não é pró-vida. As nossas construções, as nossas edificações, são edificações que geram resíduos, que não são bem ventiladas, que não são bem iluminadas. Então, a gente tem que usar, né, o ar-condicionado, tem que usar iluminação artificial, tem que usar formas de energia que a gente poderia dispensar ou minimizar se a gente conseguisse fazer uma construção, né, uma arquitetura e engenharia pró-vida, né? Então, até para observar, tem a questão também da comunidade que mora no espaço. Às vezes aquilo pode virar algo assim, terrível, né? Dependendo da forma como se negocia as coisas. Então,
ainda tem isso, a estrutura e os relacionamentos, Sim. né? Será que, sei lá, um condomínio gigante com 200 apartamentos, eu não assim, para mim, é inconcebível, assim, né? Mas tem espaços grandes centros, tem que ser, às vezes tem que ser assim, mas existem, a gente sabe que existem também é, outras alternativas, né? Depende das escolhas, mas muitas vezes isso não entra na ponta do lápis, O que entra na ponta né? do lápis é o lucro, entendeu? Agora, deixa eu fazer um adendo antes da doutora Rossi prosseguir. Até gostaria que ela comentasse isso, se fosse possível. É o seguinte: o petróleo, que nós temos bacias finitas, né? Finitas. Ele é uma gordurinha que veio sendo acrescentada desde a antiguidade. Já acharam nuvens de hidrocarboneto em galáxias? Ah, então lá também teve matéria orgânica? Não, aquilo ali é uma forma de hidrocarboneto. Será que aquele hidrocarboneto que existisse aqui, nós conseguiríamos extraí-lo e conseguiríamos fazer a mesma coisa que fazemos para o petróleo? Nós não sabemos nada disso. O petróleo que está aqui é fóssil, até prova em contrário. E ele é finito. Agora, o petróleo existe para mais de 10 mil produtos, não apenas como matriz energética. A matriz energética do petróleo é poluente, promove aquecimento global. A matriz do petróleo é poluente em outros sentidos também, em relação à natureza, chuva ácida, etc. E se nós gastarmos todo o petróleo, nós vamos voltar para a Idade da Pedra, porque tudo, shampoo, remédio, sapato, tecido, tudo é produzido pelo petróleo. Então, quer dizer, eu estou falando isso, desculpa, eu estou falando isso porque a Rose falou sobre questão de matéria-prima. Não é só aquilo que não é reciclável que nós estamos usando e que pode nos prejudicar no futuro, não. Aquilo que não é reciclável, que volta para o planeta sem poder ser usado, mas aquilo que é matéria-prima in natura e que nós não pudermos usar, ou as gerações daqui para frente não puderem usar, para poder ter seus benefícios, e que nós não conseguimos, com as nossas pesquisas agora, substituir, nós vamos legar um mundo árido em matéria-prima, em vida, em solo, em mar e ar. Né? Quer dizer, e as pessoas que estão pesquisando isso aí sabem disso. Então, esse vídeo aqui, ele tem essa ideia de tornar você, cidadão, individualmente consciente disso. E tomar atitudes. Como é que é essa atitude? Essa atitude é política. Está acontecendo uma COP27 lá, ninguém toma conhecimento. Agora, todo mundo toma conhecimento da Copa, todo mundo é técnico de futebol, não tem nada contra, eu também gosto. Mas, assim, a gente tem que saber dividir as coisas, não é isso? Está acontecendo a COP27, fica parecendo que só os doutores da lei, só os políticos, só as eminências máximas é que podem participar falando em nosso nome. Quem somos nós na fila do pão, né? Quem somos nós com o nosso lixo diário? Quem somos nós quando compramos um apartamento feito de qualquer maneira? Quem somos nós quando compramos um ar-condicionado e deixamos ligado? Quem somos nós quando a gente usa as matérias-primas e jogamos fora, e muitas vezes de maneira perdulária? Esse comportamento individual, esse desleixo nosso, enseja que os nossos líderes não se preocupem. E seja que aqueles que ganham muito, porque vão viver pouco, e quando morrerem deixa aí qualquer porcaria para as outras gerações, para eles tanto faz. Então, se nós temos a necessidade do legado, eu acho importante pensar não apenas no planeta e tudo, mas na própria matéria-prima. A matéria-prima também é finita. O planeta é finito, né? Se nós quisermos deixar alguma coisa para a outra humanidade, nós temos que pensar no consumo e no crescimento. Segue aí, doutora. Desculpa aí ter interrompido. Eu concordo com tudo. E uma questão muito importante é essa que você coloca do comportamento individual e do comportamento coletivo, né? Há uma parte, acho que, dos seres humanos que até já ouviram, né, e já têm alguma consciência sobre a questão ambiental que está acontecendo e que mudou alguns hábitos, né? Só que tudo isso, se for só individual, é insuficiente. Nós temos que agir coletivamente, perfeito o que você falou, né? Não há saída apenas individual. Embora seja vital que a gente mude os nossos comportamentos, é vital, né?
que a gente, cada um de nós produza menos lixo, recicle tudo que for possível, enfim, não seja perdulário, não desperdice comida, tudo isso é fundamental. Mas essas atitudes isoladas não vão fazer mudança se a gente não tiver uma atitude coletiva, né? E essas oportunidades, como foi o caso da COP27, como é o caso de mudanças de governo em cada país, são muito importantes para que as pessoas se mobilizem de verdade para fazer mudanças que são mudanças profundas. Então, nós temos aqui, no nosso país, nós temos uma grande parte da floresta amazônica, que ela está sendo dilapidada. Ela tem que ser regenerada, e a gente tem que entender que essa regeneração, preservar o que existe ainda, né, o que não foi atacado, né, e regenerar o que foi destruído. Temos que entender que essa regeneração não é de uma geração, é de várias gerações. Acho que a gente, com o individualismo que veio, né, com toda essa onda de consumismo, onde nós mesmos viramos uma mercadoria, né, como diz lá o Bauman, né, nós nos transformamos em mercadoria para quem vende mercadorias para nós, né? Essa sanha de consumo toda, e individual, quando a gente pensa só no nosso próprio prazer, na nossa satisfação, e no quanto cada um pode gastar, né? Sabendo que tem um número muito grande de pessoas que não têm o que comer, simplesmente, né? Não tem nem a alimentação. Isso tudo é fruto de uma filosofia individualista que foi cultivada propositadamente, foi cultivada pelos interesses do capital, do mercado, etc. Foi cultivado isso. Então, cada um de nós fica doido para garantir o mínimo para si, para a sua família ou para os seus próximos, né? E vai perdendo esse sentido de comunidade, né? Quando lá os nossos amigos latino-americanos começam a falar não em viver bem, mas no bem viver, né? Que é uma ideia muito consistente, né? Eles estão falando disso, né? Não basta que eu viva bem, ou que a minha família viva bem, ou que um grupo que eu faço parte viva bem. É preciso que o bem viver, né? O viver respeitoso com a natureza e entre nós, né? Seja coletivo, né? Não pode ser individual. Então, nós temos uma tarefa, nós, humanidade, né, muito grande de superar esse individualismo, porque se isso não for superado, não tem saída, porque não vai haver apoio a governos que promovam regeneração, não vai haver apoio a governos que promovam mudança de matriz energética, não vai haver, né? A ONU não vai haver apoio, as pessoas falam, isso aí não vai resolver nada, está lá no primeiro mundo. Não é verdade. Nós temos que nos mobilizar enquanto grupos mesmo, enquanto coletividades, e tem que começar pela aldeia, né? Tem que começar pela nossa cidade, tem que começar pelo nosso estado, tem que começar pelo nosso país, porque é as pessoas que a gente encontra, né? A gente imaginar que a gente vai fazer esse movimento apenas via virtual, pela internet, não alcança, né, a transformação. Nós temos que fazer as transformações desde a base, não tenho dúvida. A internet é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que é a grande passo que a humanidade conseguiu dar, né? Mas isso que você falou, sobre a questão, né, do virtual não dá conta desse comportamento que nós precisamos. Isso é uma verdade, né? Porque às vezes a gente coloca a tecnologia como centro, né, do nosso dia. E muitas vezes, o que está muito próximo da gente, a gente pode fazer uma enorme diferença, né? Então a gente tem que dosar e saber o que a gente está usando no nosso tempo, né? De que forma? Porque, assim, a gente está numa era de muitas informações, né? Cada vez mais exige da gente a gente ter foco, né? Saber o que buscar, no que participar, né? Porque, às vezes, você cria até um estresse dentro de você, porque você se sente impotente de não digerir
aquilo tudo que você recebe, aquilo tanto de atenção que você tem que dar, né? As pessoas adoecem ou estagnam. Às vezes tem pessoas maravilhosas que se perdem no tempo por excesso de informação. Então, cada vez mais buscar essa consciência pessoal e usar a tecnologia como apoio e não como finalidade, né? Como apoio do processo e pensar que as relações presenciais são muito importantes, isso faz toda a diferença, né? Porque como é que eu vou confiar numa pessoa para trabalhar comigo se eu não experimento estar com ela na convivência, né? E não no pixel somente, né? Ali na distância. Acontece, só que a coisa precisa de mais, né? Então a gente tem que resgatar isso. A tecnologia é muito importante, ela ajudou a gente a ter mais precisão de muitas coisas, né? Só que a gente tem que aumentar o nosso nível crítico para que ela seja efetiva, né? E possa caminhar num rumo que as pessoas se envolvam, que vejam sentido naquilo que ela está participando, né? Que se enxergue naquele propósito de um espaço, né? Não sei o que você acha disso. Então, a gente tem essa possibilidade, né, com a internet, com os meios de comunicação, de conhecer mais, de compartilhar mais, né? Mas isso não basta, tem que também ter uma ação, porque o planeta ele tem vida diferente da vida da internet, né? Tem que plantar árvore, tem que limpar o rio, né? Tem que substituir a matriz, tem que substituir o material com que a gente constrói o prédio, né? Tem que garantir que aquela pessoa que está morrendo de fome não morra de fome, né? Porque essas coisas estão todas interligadas, né? A desigualdade, porque a gente pode ficar, não é que a gente tenha que ficar, né? Mas a gente pode ficar na bolha, né? A gente fica ouvindo, paralisa, porque parece que é muito maior e a gente não pode fazer nada, ou então a gente assina abaixo-assinado, né? A gente assina coisas, olha, somos contra isso, somos a favor daquilo. Isso é importante? Sim, também é importante, né? Mas não basta, né? Porque a árvore efetivamente foi cortada e ela precisa ser replantada, né? O prédio foi feito daquele jeito, ele poderia ser feito de outro, né? Você trocou seu celular, mas não precisava ter trocado. Então, todos nós temos coisas que nós podemos, ações, né, pró-vida, né? Isso que vocês estavam falando do comportamento pró-ambiental, comportamento pró-vida, né? Que passam da consciência para a ação. A Carta da Terra Internacional, que é um centro, né, de referência que reflete sobre isso, né, ela tem esse slogan, é muito interessante. Ela tem esse slogan, passar da consciência à ação, né? Ela nos incita, nos diz que é necessário passar da consciência à ação. Acho que a gente nem tem direito à consciência, nem total, mas o que a gente tem, né, de conhecimento, de informação, que já compõe um pouco a nossa conscientização sobre a situação socioambiental, porque nenhuma situação é só ambiental, né? Todas as situações são socioambientais, né? Do nosso ponto de vista, né? Do ser humano, né? Então, temos que passar dessa consciência para a ação, né? Uma ação pró-vida, uma ação na vida, no mundo da vida, que também a internet faz parte, né? Mas não é apenas ela. E eu acho que os jovens, eles dominaram muito bem essa ferramenta, acho muito, muito importante isso, essa ferramenta rompeu barreiras que eram muito duras de romper, né? Hoje, um jovem pode falar com jovens de outros lugares, pode compartilhar ideias com muita facilidade, que não era verdade, pode acessar conteúdo, mas ele não pode ficar adstrito, fechado nessa bolha virtual, né? E isso
de um lado é paralisante, de outro lado é cômodo, né? Outro dia eu me dei conta de que eu tinha assinado uma série de abaixo-assinados. Eu pensei, mas serve para quê exatamente isso? Né? Né? Mas eu fui na rua, eu fui em algum movimento, né? Até fui, mas assim, a gente precisa ir muito mais. A gente precisa ir muito mais para a rua, né? Para a rua não é só uma rua de bandeirinha, né? Mas para a rua fazer coisas, né? Fazer coisas no mundo da vida, né? Ô, Onde estão as Rose, outras você só fazer um adendozinho aqui. pessoas? A gente faz muito ativismo digital. Você falou que assinou lá alguns abaixo-assinados. Eu também. Outro dia eu fui ver um abaixo-assinado que eu tinha assinado para eu ter certeza que eu estava assinando uma coisa que eu concordo, porque me pareceu que era uma coisa que eu concordava. Graças a Deus era, porque eu já tinha assinado. Quer dizer, não estava muito bem escrito. Eu li, depois eu pensei assim, isso aí é o que eu estou pensando? Eu fui lá e pesquisei. Aí vi que era, fiquei aliviado. Mas olha só, alguns anos atrás, eu estava dando aula numa escola e tinha umas turmas, né? São filhos da classe média, meninos ótimos, boas pessoas e tudo. Aí resolveram fazer um trabalho de levar esses meninos para comunidades carentes. Eles chegaram lá, viram o que as comunidades não tinham, viram como é que os meninos se relacionavam, eram pessoas que tinham a mesma idade, viram como é que eram as famílias daqueles meninos, e eles voltaram de lá tocados por aquelas carências. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Minha família é uma família de imigrantes, e tanto de pai quanto de mãe. A parte de imigrantes de pai era uma parte que saiu realmente muito pobre da Itália, muito pobre mesmo. Então, eu falo que eles são filhos da escassez. Então, essa geração tiveram uma penca, meu bisavô teve uma penca de filho na Itália, uma penca de filho aqui, largou metade lá, trouxe o resto para cá. E quando chegou aqui, tudo que eles conseguiam, eles guardavam. Um prego, um parafuso, uma máquina qualquer, um utensílio de trabalho. Por quê? Porque aquele era importado, era caro, muitas vezes eles tinham que produzir, precisava de ciência para produzir, então os grupos se reuniam, chamavam alguém para dar instrução para eles poderem trabalhar, porque não tinha quem os diplomasse. A diplomação deles era feita no trabalho. Se ele prova que sabe fazer, ele ganha, se ele prova que não sabe, ele não ganha. E a importação de indivíduos foi principalmente para a mão de obra, não só na agricultura, como na construção civil. E a minha família entrou para a construção civil. Olha que histórico interessante. Essa sociedade de hoje não tem carências, certo? Não tem carências. Eu me lembro de ter comprado, quando me casei, um fogão a prazo. Quantas pessoas compram fogões a prazo hoje? Né? Quantas pessoas compram celular a prazo? Né? Outro dia eu vi uma brincadeira que o camarada falou que o mendigo estava pedindo dinheiro e que disse que aceitava Pix. Né? Quer dizer, não estou gozando o mendigo, eu acho que ele tem direito de tê-lo, de ter o Pix. Mas olha bem, mesmo a sociedade mais carente tem do lado dela coisas que não mostram carência. Então o homem é mal acostumado com essa coisa. Quando esses meninos saíram e foram nas sociedades carentes, eles viram um mundo diferente. Então, quando acontece uma guerra, o que acontece? Falta água, falta combustível, falta víveres, né? Enquanto isso não acontecer nas várias regiões do mundo, as pessoas não vão ter ideia de carência, né? Não vão ter ideia de perda. Então, eu acho que, principalmente na educação, é que tem que ser feita essa sensibilização para que os filhos levem para dentro de casa a questão de ser perdulado, de jogar algo fora, de ligar o ar-condicionado no momento errado. Ligou o ar-condicionado, você está consumindo energia. De onde vem essa energia? Né? Essa energia, por exemplo, nós fizemos, desculpa se vocês discordam de mim, mas nós fizemos a besteira de vender uma empresa chamada Eletrobras para um grupo de empresas que vai vender a energia no mercado e que não vão fazer um investimento social, vão fazer investimento para ganhar dinheiro. Se for preciso fazer uma barragem aqui ou aumentar a capacidade de uma barragem, eles não vão fazê-lo, porque eles querem ganhar dinheiro. Eu não estou falando contra os ricos, eu estou falando a favor de nós, que não somos todos pobres, não é isso? Então, acho que a principal conscientização é o seguinte: olhe para a carência,
Vamos para dentro das escolas dizerem assim, se te faltar água, se te faltar luz, né? Eles não tiveram coisa que eu tive na minha juventude, por exemplo, que era quando chovia, acabava a luz, aí você perdia um programa de televisão, você perdia... hoje em dia você perde tudo, né? Se você ficar uma manhã sem luz, como é que você faz para operar dentro da sua casa? Como é que você faz para operar as máquinas? Como é que você faz para operar as empresas? Ah, nós hoje temos internet. Nós temos o metaverso. O metaverso é maravilhoso. O metaverso depende de dinheiro para investir, depende de um aparelho, depende de você ter um computador competente. O metaverso depende de você ter conexão, de você poder pagá-lo e, principalmente, você depende de energia elétrica. Nós somos altamente dependentes da sociedade, de tudo que produzimos inclusive em cima do meio ambiente, prejudicando esse ambiente, não temos noção de escassez. Então, vamos dizer o seguinte, o dia que a natureza se vingar, ou seja, que ela parar de nos dar aquilo que nós precisamos, vem o período da escassez. Esse dia não está longe. Não são só das transformações climáticas, não são apenas das inundações, das secas, da mortandade de animais, não. A própria carência dos víveres, das coisas que nós temos um conforto de viver e que nós não vamos viver. Então, eu queria tocar o jovem aqui para ele poder pensar nisso aí. Se, de repente, tudo que você tem acabar, né? Se, de repente, você tiver carência de cada um desses detalhes. A vida no passado, a coisa de 100 anos atrás, tinha essas carências, tinham guerras, né? O mundo não era tão desenvolvido. A partir da década de 70 para cá, nós começamos a consumir mais do planeta do que o planeta pode nos dar. Quando o petróleo acabar, quando acabar a energia, quando acabar a água, quando acabar as barragens, nós não vamos ter eletricidade, nós não vamos ter ventos para poder tocar as turbinas eólicas, nós não vamos ter energia geotérmica, porque nós vamos ficar submersos, alguns países vão ficar submersos, quer dizer, vai gerar a escassez. Então, é preciso que esse imaginário chegue à mente dessas pessoas, do jovem principalmente, para ele poder ver se educa os adultos. Desculpa ter feito uma interseção tão profunda. Então, é muito importante. Veja só, na verdade, é muito interessante essa história de o que acontece conosco se a gente entrar, todos nós, na escassez coletiva, porque nós, hoje, essa geração toda, não só a minha, que é mais velha, mas todas as gerações que estão nesse momento no mundo, são incompetentes para sobreviver. Então, Nós não sabemos sobreviver na natureza sem essa parafernália toda. Nós não sabemos plantar, nós não sabemos o que dá em cada estação do ano, porque a gente come melão o ano inteiro, porque vem de não sei onde, né? Ou come, sei lá, qualquer coisa, laranja, né? morango. Nós não sabemos fazer nada. Nós somos incompetentes. Eu acho muito engraçado quando as pessoas desprezam as populações tradicionais e indígenas, né? Falam assim, aquelas pessoas atrasadas, né? Eles sobrevivem, eles sabem sobreviver. Por Atrasados quê? somos nós. Porque eles têm um comportamento pró-vida. Verdade. Né? Eles não precisam nem pensar se eles têm consciência pró-vida. Eles têm um comportamento pró-vida. Eles sabem o que dá onde, o que eles podem comer, o que eles não podem comer, quando eles podem comer, quando é para pescar, quando não é para pescar, né? O que não pode comer. Eles sabem isso, nós não sabemos. Se Eles são soltar a natureza, nós gente, não somos. se pegar uma familhinha, nossa, eu de vovó, com a minha filha, o meu genro, os filhinhos, e formos para algum lugar, a gente não sobrevive. A gente não sabe. A gente não sabe distinguir uma planta da outra, a gente não sabe como planta aquilo para dar logo, ou para dar no momento certo. Né? Então, isso, eu acho que a gente se afastou de tal forma, né? E acho que tem de novo, a questão do individualismo, porque a gente passou agora, com a pandemia, um exemplo muito claro. Nós tivemos, esse ano, um número muito menor de jovens fazendo Enem, e menos ainda de escola pública. Por quê? Porque os meninos e meninas da escola pública, uma parte deles não tinha internet, então não conseguiu acompanhar, e perdeu 2 anos, né? Então não consegue fazer o Enem. Em vez da gente ficar desesperado para arrumar essa situação e trazer essa população, que é fundamental, que possa estar par e passo, né, nesse momento tão estratégico da vida, né,
da escolaridade, eu vi gente falar assim, que bom, teve pouca gente fazendo Enem. Porque, assim, é o olhar individualista, sabe? Aquele da farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Mas então tem menos gente, tem mais chance. É uma tragédia isso, é uma tragédia coletiva. Então, basicamente, essa consciência e esse comportamento pró-vida, ele precisa sair do individualismo, né? E a Carta da Terra, que eu citei há pouco, ela faz uma trajetória muito interessante, porque ela lembra a gente que não adianta apenas restaurar a natureza, regenerar, né, preservar a natureza. É preciso cuidar simultaneamente da questão da justiça social e econômica, né? E aí entram todas as questões, inclusive racismo, etc., né? E ela tem uma terceira perna, é muito, muito interessante, que isso é de 2000, né? Ela tem uma terceira sustentáculo, né, do respeito à vida, que é a democracia e a paz. Ela diz, sem democracia e paz, a gente não faz justiça econômica e social e a gente não regenera a natureza, né? Então, acho que a gente precisa olhar essas coisas integradas. E quando a gente vê exemplos, como você colocou, né, dessa coisa que a gente tem o conforto, que a gente não percebe o quanto a gente é dependente desse conforto, né? E quanto a gente, todos nós, né, me incluo nisso, todos nós não percebemos muitas vezes a injustiça disso, né? Porque a gente não enxerga para além da nossa bolha, né? Então, enquanto a gente não tiver um comportamento coletivo de verdade, decisivo, né, nós precisamos mudar isso, nós vamos mudar isso, é possível mudar, né? Não adianta fazer uma regeneraçãozinha aqui, outra ali, plantar umas mudinhas ali, outras ali, não adianta. Tem que ser uma coisa potente. Nós chegamos num ponto que uma virada é uma virada coletiva, forte e potente, né? Para ter chance dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas gerações. Quando você contava das suas gerações passadas, que é a experiência de quase minha também, e de muitas outras pessoas, né, desse cuidado com os instrumentos, esse cuidado com as coisas, tinha também um cuidado com as gerações futuras. Os nossos avós, os nossos bisavós, eles se preocupavam com o que eles deixariam para as suas gerações. Eles tinham sempre essa preocupação. Nós fomos perdendo isso, né? A um certo ponto começou a ter uma fala muito comum, assim, não, eu dou instrução, depois ele que se vire. E a gente sabe que não é assim, né? Então, nós fomos perdendo, inclusive, essa solidariedade intergeracional. A gente está usando agora o que eles precisam para usar depois, mas a gente não se dá conta disso, a gente acha que eles vão dar um jeito, né? Então, não é estranho. O senso de cuidado, né? O senso de cuidado. Não é estranho que o jovem fique também individualista. Não é estranho, né? Também não adianta botar só nas costas dele, porque se a gente que é adulto não muda, né, o velho, o adulto, o jovem adulto, não tem como mudar a criança. A criança não vai mudar sozinha. Ela muda por exemplo, né? A gente age muito pelo exemplo, não pela falação, né? Então, acho que a gente precisa ter essa reflexão muito grande. O comportamento pró-vida, ele envolve economia circular, porque isso que o Zé falou desse cuidado com as coisas é o núcleo da economia circular. Tirar menos da natureza, aproveitar tudo que existe, que já tiramos, né? Reaproveitar tudo que já tiramos, né? Evitar tirar mais. Né? E isso não adianta ser só individual, tem que ser coletivo. Né? E nós temos que pensar, por exemplo, todo produto que chega agora até as mãos da gente, vamos ver, por exemplo, o automóvel. Eles vão modificando a linha e você vai perdendo aquilo ali. Há uns tempos atrás, determinados automóveis que vendiam muito, você tinha peças de reposição. Depois, hoje em dia, esses automóveis que vendem muito,
tem peças de reposição num tempo escasso, porque elas se tornam logo obsoletas ou não utilizáveis em função da mudança dos modelos. Faróis, tipo de teto, carroceria, distância entre eixos, tipo de pneu, modalidade, tamanhos. Inclusive, alguns carros novos que saem, se você quiser comprar um pneu, você não tem a roda. Você ainda não tem aquela roda foi feita, não tem mais calota, entendeu? Eu estava vendo sobre isso outro dia, andei vendo negócio de carro. Quer dizer, a indústria vai mudando de tal forma a coisa que as coisas se tornam obsoletas muito rapidamente. Se o cidadão comum, que faz essa compra, que convive com isso, que acha que é uma grande benesse isso tudo, não perceber que nós estamos gerando lixo, né? Uhum. E gerando escassez futura. E talvez, eu talvez não, mas da geração da Vanessa para baixo, que vai acontecer o seguinte: é possível que ele chegue na nossa idade com alguma escassez, com alguma Uhum. falta substancial, por exemplo, de energia, né? Uhum. Não vi outro dia aí o pessoal estava roubando, aqui na minha cidade, teve uma época que o pessoal estava roubando cobre, Sim, os fios. porque o cobre vale muito, né? É. Daqui uns tempos você precisa do cobre para fabricar fio. Parece muito normal a energia chegar na nossa casa, parece uma coisa mágica, você aperta o botão, né? E aquilo Uhum. acende, né? Eu acabei de acender a luz aqui agora, que eu esqueci de acender a luz. Aperta o botão, ela acende, né? Como é que é aquela ligação? Como é que a luz chega na sua casa? Então a gente fica ali na escola, eu sou professor, a gente fica na escola falando uma porção de coisa linda, maravilhosa, que é nossos ganhos tecnológicos, nosso conhecimento. Esse conhecimento não está servindo para nada se nós não entendemos que nós somos altamente dependentes. A doutora falou uma coisa espetacular, aplausos para mim, sou eu como poesia no meu ouvido. Nós não sabemos plantar, não sabemos colher, não sabemos reconhecer o tipo de planta. A gente come melão o ano inteiro, a gente come uva o ano inteiro, a gente come morango o ano inteiro. Antigamente tinha a época do morango, tinha a Uhum. época da goiaba, né? Tinha a época de determinadas frutas. A gente não sabe, os legumes, alguns não sabem que são tubérculos, se estão acima ou abaixo da terra, mesmo estudando. Quer dizer, o que essa educação está fazendo? Ela não está influindo, né? Então, para acabar com o Isso aí individualismo, acaba trazendo doenças, né, também, né? como é que Porque é? não é um ciclo. Isso acaba trazendo doenças, Sim, né? Porque não é um ciclo natural do, Uhum. do processo, né, de é. alimentação. Estamos violando a natureza, né? A nossa natureza inclusa. É muito triste. Hoje eu ouvi uma notícia de que a gente está vendendo muito mais frango para o Oriente Médio que há uns 2 anos atrás, e que maravilha que era, não sei o quê. E aí alguém perguntou, mas por que está acontecendo isso? Se os Estados Unidos, e eu não me lembro, tinha um outro país, eram os grandes produtores, né? Aí a pessoa que estava sendo entrevistada falou, é porque a gripe aviária está dizimando, né, o rebanho lá de frangos, né? E aí a pessoa, e o entrevistador, muito bom, muito interessante, ficou cutucando. Falou assim, mas e nós, né? E nós? Aí teve uma hora que ele falou assim, já chegou na Colômbia, vai chegar no Brasil. Aí gera Quer dizer, então, escassez. pois estamos, entre aspas, aproveitando que alguém está com um problema para a gente vender esse recurso, que é sempre o que a gente percebe, né? É. Que ele entra ocasionalmente, que ele vai provavelmente ser, em boa parte, aproveitado individualmente, por quem tem, né, quem faz a produção, quem É. vende, etc. Não é? Então, vai ser Não, aproveitado lá. não é Mas uma a hora riqueza que de vier a todos. gripe aviária, todos nós vamos pagar, que é isso que acontece. Né? É. É apropriado, quando está bem apropriado, por um grupo muito pequeno, que é aquele 1% que está sempre muito bem. Né? E quando pega, como pegou a pandemia, a conta é de todo mundo. Né? Então, a conta quem paga é todo mundo. Você falou da Eletrobras, aqui em São Paulo, estão falando insistentemente de privatizar a água. Olha que loucura! E ganhou, né? A pessoa que estava falando que ia privatizar a água ganhou. Quer dizer, veja, a gente vai privatizando coisas que são essenciais para a vida.
É claro que quem é excluído primeiro são as pessoas da periferia. Então a gente fala, mas até chegar em mim, É. né? Mas Não chega. pensa, não percebe que é rápido. O Rose, tem um E outro não tem problema também. solidariedade, Não tem, né? nós Nem não tem somos solidariedade solidários. social. Né? E pensa que não vai chegar, mas vai chegar. Claro, como a pandemia chegou. Rose, desculpa te cortar. A questão das abelhas. Hoje saiu uma reportagem, eu não tive tempo de ler, né? As abelhas diminuíram em quantidade muito grande no hemisfério norte, e agora está chegando aqui. Eles não conseguem chegar a uma conclusão por que que as abelhas estão diminuindo. Aliás, todas as espécies estão diminuindo contingentes. Claro, por ação nossa. Nós estamos ocupando e poluindo o habitat deles, mudando seus ecossistemas, por ação nossa. Agora, as abelhas, elas são cruciais. O Einstein tem uma frase, e como ele é muito inteligente, salvo quem disse que quis encontrar, ele falou assim, se todas as abelhas do planeta morressem, 4 anos depois a espécie humana morreria. Porque não tem polinização, sem polinização não tem flora, sem flora não tem fauna, e o ser humano, saiba ele ou não, ele faz parte da animalidade do planeta, ele faz parte da Uhum, fauna, né? E claro. ele vai embora junto, entendeu? E esse sentido de urgência de mudar o comportamento, não apenas do cidadão individualmente, conforme você falou, você me deu um dado aí aqui agora, e a gente tem que trabalhar mesmo como se fosse um ativista, né? Tem gente que fica vai falar, você de esquerda, você é comunista. Olha, a questão do rótulo não interessa. Interessa, eu sou sobreviventista. Eu É. quero sobreviver, quero que a minha geração sobreviva, quero que as gerações. Não quero que as árvores sejam cortadas. Eu me sinto muito abalado quando uma árvore é cortada, é verdade. Eu morava num prédio e tinha uma árvore que tinha uns ramos que caiu dentro do meu alpendre. E eu ficava trabalhando e os pássaros entravam pelas folhas e vinham cantar assim pertinho de mim, sem que eu tivesse uma gaiola ali. Eu nunca fui a favor de gaiola, eu achava aquilo maravilhoso. Quando eu saí de lá, aconteceu um acidente lá e a árvore caiu. Aquela árvore, ela era minha amiga. Eu gostava daquela árvore. Ela me trazia prazer, ela me trazia pássaros. Olha só que Uhum. coisa poética, né? E eu não gosto de perder árvores, né? Então, a gente vai perder, a gente vai desertificar o planeta por perder abelhas, né? Tudo bem, de hoje para amanhã alguém pesquisa e descobre que o motivo da perda de abelhas é outro e tudo. Eu não creio, né? Eu creio que a ação antropogênica, sim. Nós devemos estar fazendo alguma coisa. Só que o problema é que nós nem sabemos o que é. E elas estão diminuindo. E elas são importantes para nós, né? Então, eu acho que você falou uma coisa importante aí, é a questão do ativismo. Não basta você tem que procurar a consciência, procurar sua mudança individual, promover a modificação de padrão de conduta coletivamente, lutar pelo seu espaço, pelo seu direito, que é o direito à natureza, aprender a sobreviver. A Rosa acabou de dar um sentido de urgência que para nós é espetacular. Nós não sabemos plantar, não sabemos colher, não sabemos reconhecer plantas. Nós não somos ninguém. Os povos originários são alguém. Porque eles são primitivos? Não. Nós é que somos muito distantes da natureza. Eles estão ali no bojo da natureza. E nós estamos achando que eles têm que vir para a comunidade nossa, né? Largar lá aqueles atavismos, aquelas. Para quê? Para poder invadir as terras dele, para tirar riqueza de lá e fazer o que com elas? Jogaram no lixo quando elas forem usadas, que é o que nós estamos fazendo desde o início. Essa é a consciência ambiental, né? A conduta pró-ambiental é o nosso ativismo. Nós temos que ser ativos, né? Não vou comprar esse apartamento, não compre esse produto, né? Não vou consumir um produto em que o sujeito mata animal. Não vou consumir um produto em que o sujeito faça experiência com animais. É assim. Se nós não fizermos Uhum. isso, nós não vamos chegar em lugar nenhum, né? E não podemos ser hipócritas. A Alemanha, por exemplo, não tem nada contra a Alemanha é limpinha. A água que corre na rua está limpinha, mas o lixo dela é jogado em Gana. Uhum. O lixo da Europa é jogado no Atacama, aqui no Chile. E eles são Uhum. altamente poluentes. Ah, mas essas Uhum. pessoas se beneficiam com aquelas coisas que iriam ser jogadas fora e eles vão vender em sua sociedade. Sim, mas eles vão se poluir também. E Uhum. nós estamos gerando muito lixo.
Então, não basta a conduta. Se a gente não for ativo, a gente não consegue mudar a conduta dos outros do nosso lado. A questão é coletiva. Como disse a Rose, quando alguém ganha muito com a predação, o efeito reverso, né, a vingança, vem para todos. Ela é distribuída. É igual o renda per capita, né? Um país é muito rico, né? Ele tem lá US$ 1 trilhão, mas 50 famílias têm 90% e os outros 90, as outras milhares de famílias têm só 10%. Quer dizer, na hora de usufruir, os poucos ganham muito, muitos ganham pouco. Isso não é um discurso de esquerda, um discurso comunista. Isso é uma realidade que nós vivemos e que faz muita diferença para a nossa geração e para o futuro. Então é importante que seja dito, já que nós estamos falando de conduta, de comportamento pró-ambiental. Ô, Rose, segue aí, de vez em quando eu faço uns discursos políticos aqui. Eu concordo totalmente. Uhum. E eu acho que a gente, às vezes, fica temeroso de receber esses rótulos, né? Mas a gente tem que parar com isso, ignorar isso, né? Porque, primeiro, que esses rótulos são velhos, né? São de de um outro momento, né? E nós precisamos realmente de rótulos socioambientais, de ter clareza dessa solidariedade socioambiental que nós temos que desenvolver em nós, né, em nossos filhos, em nossos próximos, e pensando nas nossas próximas gerações. Quando a gente não tiver aqui, não pode fazer que nem o Luiz XV, depois de mim, dilúvio, né? Não, dilúvio, né? Então, temos que, antes disso, fazer o nosso trabalho, porque é uma responsabilidade compartilhada, né? Nós somos responsáveis pelo que está acontecendo agora. A gente tem uma herança, claro, a gente tem essa coisa das perdas e danos que vieram das épocas anteriores, da colônia, da exploração, mas nós temos responsabilidade, a gente não pode dizer, agora aconteceu isso e a gente está indo a reboque disso, não, né? Nós temos possibilidade de fazer mudanças e temos a responsabilidade de fazer, né? E como é que nós vamos ser rotulados? Bom, paciência, né? Vamos tentar escolher os nossos rótulos, os nossos próprios rótulos, né? De pró-ambientais, pró-vida. Nós somos pró-vida da natureza, pró-vida dos seres humanos, pró-vida dos mais vulneráveis, né? Somos pró-vida. Né? Isso é uma coisa que tem que estar muito clara para a gente, né? Para que inclusive o nosso ativismo, ele seja bem consistente, né? Quando você dá esse exemplo, eu recuso tal produto porque ele é feito com sofrimento animal. Eu recuso tal produto porque ele é feito com um material que tem uma proposta que tem obsolescência programada, que é isso. Você compra e você sabe que daí a 1 ano você não vai encontrar peça de reposição, né? Então, a gente precisa começar a recusar, né? Porque quando você fala do carro, que para muita gente é essencial para poder trabalhar, etc., um carro não podia durar poucos anos, ele tem que, como era, né? Ele tem que durar muitos anos, porque ele é um objeto que retirou muita matéria-prima da natureza, né? E trouxe também para as pessoas um desembolso muito grande. Então, não pode ser uma coisa com esse nível de obsolescência programada que ele é, assim como a geladeira, como o fogão, como o celular, né? Então, não é só a gente falar, não, eu não quero ficar trocando toda hora de celular. Não, eu preciso ter um celular que tenha condição de reparo, né? Como assim não dá para reparar? E tem extensão do tempo. Ele tem que ter uma extensão do tempo. Claro, né? Outro dia saiu uma decisão que era obrigado, não sei que fabricante, acho que era do Darcon, a botar o fio para alimentação, porque eles estavam vendendo sem o fio da alimentação. Agora estão vendendo sem. Mas tem uma decisão aí, viu? Mas veja que loucura, quer dizer... Eles estão vendendo agora aqui sem o pino T2, e tudo é por esse caminho aqui. Por quê? Porque barateia o produto. E os programas também estão menores. Mas você tem mais tecnologia. Tem, mas eu não senti muita diferença. Entendeu? E ele foi muito mais caro. Aceitar o seu.
Aceitar o meu, eu vou falar valores aqui, sem desdouro para os vendedores, que são gente muito boa, mas isso aí parte da empresa. Aceitar o meu antigo por 900. Como é que eles vendem ele por 200? Na realidade, Uhum. fizeram uma maquiagem no preço, retiro 900 se eu tiver o aparelho. E essa entrega do aparelho ali, ela serve para quê? É para eles fazerem um reaproveitamento ou é para vender por R$ 200? Porque se for para vender por R$ 200, vai virar lixo daqui um pouquinho. Quer Vai. dizer, as empresas têm que ter consciência, então nós temos que ter ativismo, né? Outro dia eu estava vendo um nutricionista falar, aliás, não foi outro dia na nutricionista, foi aqui na minha cidade, aqui no centro, tinha umas meninas da área médica e correlata e áreas afins, falando sobre a questão da alimentação. Então, ela selecionou tudo que não era comida, tá? Eu não vou falar as marcas, mas alguns tipos de biscoito, alguns enlatados, alguns tipos de produtos que eles chamam de processados e com outros nomes e tudo. E ela falou assim: isso aqui não é comida, isso aqui é comida. Olha, nós não sabemos o que é comida mais. Nós não sabemos só não plantar, saber que as coisas têm sazonalidade na época. Nós não sabemos o que é comida. Então, quer dizer, nós estamos deseducados, né? Ambientalmente deseducados, inadaptáveis ao nosso ambiente. Não temos, aqueles que têm alguma consciência não estão fazendo nenhum tipo de ativismo, e esse ativismo chama-se tomar pé de uma situação, ser senhor dela e cobrar responsabilidade de outros. Esse ativismo não é aquela coisa de internet, eu sou contra, vou assinar um abaixo-assinado, eu sou muito bonito, eu sou um menino lindo, vou ganhar um celular de presente só porque eu sou um bom menino. Não, isso aí é luta, né? Isso é necessidade. Né? Tem uma COP27, entregue-se a COP27 do mesmo jeito que você entrega a Copa do Mundo. Por quê? Porque ela está falando da sua vida, da vida dos que vão passar, sobreviver depois de você. Né? Então, eu acho que vale a pena esse discurso. Rose, eu queria que você deixasse aí, a Vanessa falou dos seus livros, deixa, a gente está caminhando para o final do programa aqui, e nós já temos 1 hora de programa. Então, eu queria que você deixasse os seus livros, deixasse os seus pareceres finais, a Vanessa também, para a gente poder encaminhar para o final do programa. Diz aí, o que você tem de publicação aí que possa ilustrar o nosso público? Então, tem uma publicação mais antiga, que é essa daqui, Educação para o Desenvolvimento Sustentável, Metodologias e Experiências. Isso é mais para escola, para professor, né? Uhum. E tem o Regenera que a Vanessa falou, né? Esse, ele está disponível gratuitamente na internet. É só entrar na página da Carta da Terra Internacional, earthcharter.org, library, e está lá para qualquer pessoa baixar o livro. Né? Tá. Você deixa esses links para nós, esses nomes, para a gente Sim, poder deixar na descrição do vídeo para o pessoal ter acesso. É bom ter esse da educação aí que você falou que é para professores, e esse Regenera também seriam muito interessantes. são os dois Sim. últimos. E falando em professor, só para completar, eu estava pensando muito que a gente pode ter, talvez, acesso de algum educador, né, no seu programa, no seu vídeo, e a escola, eu acho que ela pode ter uma contribuição muito grande. Algumas escolas estão tendo, né? Essa questão, por exemplo, né, da alimentação. E eu me lembro de uma experiência que eu conheço muito de perto, que entre muitas que devem existir, né, mas eu conheço muito de perto, que é a Escola Vila lá em Fortaleza, onde as crianças ficam 2/3 do tempo no que eles chamam de quintal, e os professores ficam todos juntos, e eles aprendem as matérias mexendo na terra, fazendo comida, né? E aprendendo a viver, a se virar, né? A ser autossuficiente, né? E a entender conceitos a partir do concreto, né? Do fazer. E é interessante que são crianças eles têm ensino desde pequenininho até o final do primeiro grau, né?
E as crianças, elas acabam ficando tão conscientes disso. Essa parte, por exemplo, da alimentação é uma coisa muito, muito forte, muito importante, né? Eles vão percebendo e eles começam a fazer as relações, né, sobre isso que acontece fora. E sugerem e fazem movimentos. E eles vão com essas crianças vão para a rua fazer movimentos. Então, descobriram, no outro dia, eu conversei lá com a dirigente, ela estava me contando que iam lá ocupar um mangue com uma construção, e alguma criança trouxe isso para a escola. Aquilo correu pela escola como um rastilho de fogo, e eles pediram para a direção que eles queriam ir lá no local fazer o movimento, e eles levaram. Então, as crianças fizeram os cartazes e foram lá. Então, as crianças vão aprendendo a agir coletivamente. E quando elas conseguem mudar coisas, e elas conseguem, né? Quando a gente age coletivamente, algumas coisas a gente consegue mudar. Então, isso incentiva a ter mais ações coletivas, né? E eu fiquei pensando quanto a gente tem que aprender, reaprender isso, né? É. Não, inclusive aqui agora, você falando, olha como é que é importante a gente ter uns programas assim. Você falando, eu tenho o meu passado, né? Eu tenho as coisas que influíram na minha personalidade, a questão da sobrevivência, a questão da escassez, né? O meu pai era uma pessoa muito metódica, minha mãe também, porque todos os dois viveram, eram filhos da escassez e tudo. E eu, graças a Deus, eu tive um conforto maior. E hoje eu dou um conforto muito maior, dei muito conforto muito maior para meus filhos, mas não tanto quanto alguns que eu vejo do meu lado, entendeu? Agora, eu fico pensando se os meus filhos não estão sendo exagerados com relação ao meu à minha neta e tudo, se não estão dando mais do que o necessário, porque senão a pessoa fica com muita facilidade. Mas você me chamou a atenção da questão da sobrevivência, entendeu? Nós não sabemos sobreviver. Por quê? Porque nós não temos ciência e consciência do que está na Terra. Nós não conhecemos o nosso espaço fora da nossa cidade, nós somos seres eminentemente urbanos. Isso é tão importante, Rose, falar, sabe? Isso é muito importante. Se de repente tudo que nós temos se apagasse e nos restasse apenas o céu, o ar, a água, para nós podermos sobreviver, nós morreríamos. Olha o nível de incapacidade, de incompetência. Nós que somos doutores, nós que temos títulos, nós que temos PhD, nós que temos mestrados, etc., não sobrevivemos. Isso que você falou foi maravilhoso. Só por isso já valeu o programa, entendeu? Achei maravilhoso. Não só por isso, é muito bacana isso. Você mexeu numa insegurança muito grande minha, entendeu? A minha mulher, por exemplo, está viajando. Eu não sei cozinhar. Ela tem um trilhão de plantas aqui no. Minha casa tem mais planta que parede. Então, então eu tenho que aguar as plantas. Aí eu, às vezes, ago errado, ela falou assim: você matou essa planta aí só pode. Entendeu? A gente não tem noção de nada disso. A minha avó tinha noção, minha avó passava mal, ela chegava lá no jardim dela, pegava uma folhinha, punha na boca, comia, melhorava, entendeu? Do estômago, isso aqui é bom para o coração. Aí a indústria chama isso de curandeirismo. Ela não vê que aquilo ali era um conhecimento natural, de um fitoterápico, que o camarada, de geração para geração, uma cultura que veio passando, e que não é curandeirismo, né? É um conhecimento que está no ser humano, né? E que nós o perdemos, infelizmente. Só por isso já te agradeço muito. Ô, Vanessa, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, depois você passa a palavra à Rose para ela fazer as considerações finais, e eu vou terminar o programa, porque ele está passando muito de uma hora, tá bom? Diz aí. Então, gostaria de agradecer, né, todas as falas, muito importante. Toca numa questão assim, muito básica da vida, né, que a gente está deixando, esquecendo. Né, eu sou uma prova de um pedaço disso que vocês falaram sobre a questão do alimento. Né? Pouco tempo, eu fiz uma reeducação na minha vida alimentar e eu perdi 62 quilos. Uau. Em 5 anos. 5 anos. Né? Hoje,
eu tenho muito mais prazer de saber das coisas que eu como, do que eu coloco na minha mesa. Se eu escolho entre uma couve e um macarrão, né? E isso faz total diferença na minha vida, né? Porque não foi somente o exterior que mudou, né? Eu vejo pelos exames que tá tudo bem. Então, assim, nós somos natureza. A gente, não, a gente tem o nosso tempo. Então, a mudança começa da gente mesmo e melhor ainda se o pequeno começar a enxergar desde pequeno e tomar uma conduta mais certa, né? Nós vamos ter mais expectativa de vida, menos sofrimento, né? Que muitas vezes que é acarretado de uma falta de instrução sobre o próprio corpo, né? Eu fico pensando, né, que dentro da educação, a arte e a educação física são fundamentais, né? A arte como meio de expressar o que sente, né? O que está vendo, o que pode ser melhorado. Educação física, a consciência do corpo, né? A das nossas limitações, da perspectiva coletivista, né? Não se joga futebol sozinho, né? Então, são conceitos do nosso futuro que a gente precisa muito aprender, né? Para além dessa questão, né, da tecnologia em si, né, que é muito importante também, mas aprender o básico para a gente fazer melhor com o que vem depois, né? A gente vai fazer muito melhor, a gente vai criar muito melhor e ter essa consciência, né, de que tudo toca nas relações que a gente faz entre as coisas, né, entre nós com aquilo que a gente vive ao nosso entorno, né, e por isso a Carta da Terra, ela, quando eu tive acesso à leitura dela, eu falei, nossa, é um manifesto da regeneração, porque não tem outra coisa assim, é é uma consciência aberta, tá ali para a interpretação de cada um, né, conforme o seu nível de evolução mesmo, né, de conseguir praticar aquelas coisas que estão ligadas, não tem tipo assim, eu vou resolver o problema do número X ou do número Y, né, não. E as coisas para serem efetivas, na minha visão, elas têm que estar fazendo parte da nossa vida, né? Então tem que estar relacionando com a gente, porque vai ser mais potente, né? Então não adianta fazer as coisas no paralelo porque tem que fazer, né? Isso não vinga, isso não tem força. Então eu acho que esse é o meu recado. Obrigada. Eu só tenho a agradecer Isso. a oportunidade de conversar com o Zé Roberto, com a Vanessa e com cada uma que acessar esse vídeo. Me coloco sempre à disposição e espero que a gente, de fato, consiga transformar consciência em ação. Muitíssimo grata. Ô, Rose, nós é que agradecemos. Eu agradeço sempre em todos os programas, eu sempre agradeço a Vanessa, que a Vanessa me abre oportunidade sempre de aprender. Eu falo isso todo programa e é verdade. E no programa de hoje eu tive a grata aventura de aprender com você, Rose. Você é uma pessoa muito simpática, muito calma nas suas explicações. Eu acho interessante que você consegue ser calma com essa urgência que você vê. E eu perco um pouco da paciência, mas eu erro muito também, né? Então eu acho que a gente tem que contribuir. Esse vídeo é um contributo, né? Espero que o nosso internauta aqui usufrua desse trabalho que a Vanessa traz até nós e que sempre passeia com o trabalho de pessoas importantes e interessantes como você, Rose, sem te puxar o saco, sem querer ser demasiado, mas achei muito bacana a sua palestra. A gente vê que você teve um tempo de trabalho aí com calma, mas um trabalho precioso, e
que, graças a Deus, eu estou usufruindo agora, e espero que fique aí para a coletividade, tá? Eu vou impulsionar esse vídeo para que ele seja visto por muitas pessoas, tá? Porque, no final aqui, o que a Rose deixou é o seguinte: nós temos que aprender a sobreviver depois de milhares de anos do ser humano na Terra. Nós, seres modernos, contemporâneos, não sabemos sobreviver sem meia dúzia de cliques e toques que estão do nosso lado. Esses cliques e toques não são a verdadeira sobrevivência. A verdadeira sobrevivência é o conhecimento do ambiente, o nosso comportamento e a nossa interação com ele. Isso é sobrevivência, e isso é o legado para as próximas gerações. Muito obrigado pela sua presença aqui, agradecidíssimo a Rose, uma figura muito simpática, muito bonita. Muito obrigado, Vanessa, você, como sempre, traz conhecimento e traz para nós aqui oportunidade e acende luzes. E até o próximo programa, pontuando com mais um assunto muito interessante. Até lá.